Boa noite, amigos, amigas. Muita alegria estarmos aqui reunidos, revendo esses rostos, esses rostos aí, que a gente possa aproveitar esse nosso encontro, agradecendo cada vez mais a oportunidade de nos reunir. E ouvindo o Delano trazendo a fala dos Espíritos, a fala de Emmanuel, amigos, a gente não tem ideia do auxílio que a gente recebe. A gente não faz a menor ideia da quantidade de pessoas envolvidas para que a gente não caia novamente. A gente não consegue contar. E a gente ainda se acha só. Não é assim? Por quê? Porque nós esquecemos que somos imortais. Esquecemos que somos filhos de Deus. E Deus, amigos e amigas, tudo que Ele cria não tem fim. Porque Ele é inteligência primária, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando Ele cria como se criasse uma semente. Tudo que Deus faz é uma semente. Vai germinar, vai se transformar, vai dar flores, vai dar fruto. E aquele fruto vai cair na terra, vai gerar outra semente e vai continuar esse processo. Porque as coisas divinas, elas não têm fim, elas se transformam. Então, quando a gente escuta o Delano, lê o livro dos Espíritos, que nós começamos uma caminhada, criados por Deus, e essa caminhada não terá fim. E a gente lembra da fala de Jesus, lá no Evangelho, quando ele fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que ele está tentando dizer? Ele falou assim, olha, vocês estão vendo que eu estou curando, fazendo o cego enxergar? Vocês estão vendo que eu estou fazendo o aleijado andar? Vocês estão vendo que eu estou despertando aqueles que, entre aspas, está morto? Vocês repararam que depois que eu deixei meu corpo físico, eu voltei e estou conversando com vocês? Vocês perceberam isso? Pois é, vocês, nós, vamos fazer isso e muito mais. Essa percepção nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque senão nós vamos viver desconectados e essa desconexão vai nos trazer muitas dores, muita intranquilidade, como já está acontecendo hoje. Quando nós olhamos lá para o leste europeu, quando a gente olha para a nossa cidade com várias pessoas morando em barracas, que não era para existir isso, gente. Não era para existir isso na nossa Belo Horizonte, com tantas pessoas de bom coração, tantos cristãos espíritas. Não era para ninguém passar fome na nossa vizinhança. Não era. Por quê? Nós temos condições de dividir. E sem fazer falta para nós. Eu gosto de lembrar que o mundo tem alimento para todo mundo. Tem locais para residir para todo mundo. Mas falta uma coisinha. Uma única coisinha. Fraternidade. Falta fraternidade. Nós temos a nossa família. Quantos de nós nos preocupamos em que todos estejam abrigados? Em que todos estejam alimentados todo dia? Não é a nossa família? Não é a nossa família? Nós deveríamos nos preocupar com eles. Esse é o papel de Deus.
quando ele fala: os pássaros não têm onde guardar, mas se alimentam todo dia. Vós, nós, que somos muito mais importantes, ele não vai fazer com que a gente passe por isso. Mas por que tem isso na atualidade? Por que isso acontece? Pelas nossas escolhas. Porque nós nos distanciamos de Deus. Gente, distanciar de Deus no sentido de não fazer o bem, não ser bondoso, não ser misericordioso, não ser caridoso, não dividir. Esse que é o afastamento. Quando eu desejo tudo, quando eu trabalho para mim e não trabalho para a nação, quando eu não trabalho para o universo, eu estou sendo egoísta. E aí, o que aconteceu? Me afastei da bondade. Quando eu me afasto da bondade, o que me preenche? Me afastei da bondade. O que me preenche? A falta de bondade. Então, eu olho um irmão na barraca, na rua, deitado no colchão, isso não me afeta em nada. Eu chego em casa, deito na minha cama maravilhosa, colchão super gostoso, edredom, travesseiros, e viro para o canto e durmo. Totalmente despreocupado com a realidade do outro. E nós rezamos o Pai Nosso, né? Quando a gente diz lá, Pai Nosso que estais no céu, a gente esquece que é nosso irmão que está deitado lá na rua. Então, é muito interessante a gente perceber que há uma solução para o dia de hoje. Trabalharmos a fraternidade. Aprendermos a dividir. Sermos irmãos. Sermos primeiro, antes de sermos irmãos, sermos filhos. Sermos filhos de nosso Pai. Porque nós estamos pegando tudo que Ele nos oferece e estamos fazendo um oba-oba. Lembram da parábola do filho pródigo? Que o filho pródigo pede para o pai a sua parte na herança e o pai entrega para ele e ele sai fazendo as loucuras dele? Amigos e amigas, a gente costuma fazer isso todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, nós recebemos uma fortuna. Recebemos uma fortuna. E aí utilizamos essa fortuna de uma forma equivocada. E aí, quando chega no final do dia, nós estamos falidos, né? Estamos falidos. E aí, dá uma saudade de Deus, né? Dá uma saudade de Deus. As nossas dificuldades diárias, gente, muitas das vezes é essa saudade de Deus que a gente tem. Então, nós precisamos nos conectar aos benfeitores. E hoje nós vimos simplesmente um sentido, que está no livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso irmão Hamed. E eu trouxe uma passagem, antes da gente entrar no texto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A mensagem é enviada pelo Lázaro. Ele fala assim para nós: em sua origem, na nossa origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor vulgar do termo, mas esse sol interior. Então, aqui ele coloca para nós um processo evolutivo. Primeiro, não é primeiro, não, hoje deve ser a 20ª, mas a gente, no nossa falta de conhecimento, nós vamos chamar de primeiro. Primeiro, o instinto. E a gente vê isso muitas das vezes. Quando alguém fala alguma coisa, a gente tira a gente do sério, o que sai ali é puro instinto. Nós temos isso ainda muito presente nas nossas ações diárias. Depois disso, vem as sensações. A gente vê um filhinho, vê o papai, vê a mamãe, é assim?
gente ganha um abraço, aí a gente fica comovido, né? Sensação gostosa. Mas aí virou a esquina, alguém fala alguma coisa, a gente já vira o instinto de novo, né? Se faz presente. Mas nós temos isso no nosso dia a dia. Instinto, temos sensações. Depois desses, começa a brotar o sentimento. Amigos, não tem jeito de pular fases. Quem já jogou videogame aí sabe disso. Você está jogando videogame, você não pode ir para a última fase. Você tem que ir para a primeira, cumprir todas as obrigações dela, não é assim? Não é assim que tem que fazer no videogame? Não é? É você mesmo. Não é isso que acontece? Se você não passa de fase, você não cumprir tudo que o jogo determina. E nós aqui vivemos isso. Se nós não cumprirmos tudo, ou seja, acertarmos, nós não vamos passar de fase. Videogame é uma coisa bem parecida com o projeto divino, né? Bem parecido. A gente tem que cumprir as normas. E aí, quando a gente pensa em norma, a gente pensa em dever, obediência, responsabilidade. Eu preciso fazer isso para me passar de fase. Então, nosso processo é assim. E é engraçado que não tem como tirar o instinto, mas tem como transformá-lo. Transformá-lo. Não tem como eliminar as sensações, mas tem como direcioná-la para o bem. E esse processo consciente da nossa parte nos leva ao sentimento, às questões amorosas, às questões de caridade, de misericórdia. Gente, caridade é quando você identifica uma pessoa que lhe é cara e você decide ajudá-la. Caridade vem de caro, que é importante. Então, a gente faz a caridade no sentido da palavra quando você auxilia alguém que lhe é muito querido. Não estamos falando daquela caridade que a gente confunde com assistencialismo. Aquela caridade que você vai fazer uma limpa no guarda-roupa e tira o que você não quer e entrega para outro. Isso não é caridade. Isso é assistencialismo. É bota fora de casa. A gente chama de caridade, mas não o é. Porque você entrega para aquela pessoa que você nunca mais vai ver. Não é importante. A caridade é quando você identifica aquela pessoa, ela tem a necessidade de alguma coisa que você possui. E aí você faz um movimento em direção a ela. Aí sim, você identificou quem é, você identificou a necessidade e você vai lá socorrer. Aí você está fazendo a caridade na sua concepção. Os outros pontos ainda é assistencialismo. Mas é o passo para chegar à caridade, né? É assim? A gente começa a trabalhar a nossa consciência, a nossa ação para isso. Então, tem vezes que a gente chega no nosso guarda-roupa e fala assim, tem alguém precisando. Eu vou escolher aqui algumas peças que vão ser úteis a essa pessoa. Já mudou tudo. Porque antes, você olhava no seu guarda-roupa e falava assim, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta. Vou dar para alguém. Não são movimentos diferentes? São movimentos diferentes? Na hora que você procura aquilo que vai servir para alguém. Ou quando você está limpando simplesmente para comprar novos, né? Para poder usar aquele espaço. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da caridade. Então, lembremos desse processo. Instinto que temos hoje, as sensações que também temos e a necessidade de caminharmos para esse sentimento. E aqui ele fala que esse sentimento do amor não é esse amor vulgar. Gente, a gente ama o pet. Põe ele na nossa cama. Entendi. O processo de como ele sai da sua casa para o cantinho. É a intenção. A intenção. Então, na hora que você pega R$1, dependendo da forma como você entrega para a pessoa, é assistencialismo.
dependendo da forma que você fala assim, você identifica alguém necessitado, você vai de encontro àquela pessoa e atende a necessidade dela, aí é caridade. A intenção é que conta, gente, não é o objeto. A intenção, o que eu quero fazer? Consegue entender? Então, quando chega aqui no cantinho, ele traz essa vibração, aquele objeto traz a vibração. E aí, aquela pessoa que vai pegar, ela vai se aproveitar daquilo. Mas o legal é o que aconteceu no teu coração, na hora que você estava separando, a forma como você estava dando. Respondi? A diferencinha aí é sutil, né? É sutil, mas é uma coisa que a gente precisa perceber. Tá? Então, vamos ao texto, né? Simplesmente o sentido. E aí o Hamed pega 2 trechinhos que está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Ele fala assim: admira-se por vezes que a mediunidade seja concebida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. O que os benfeitores estão tentando dizer aqui? Que a mediunidade é mais um sentido. Não tem a audição, não tem a fala, não tem a visão, não tem o tato. A mediunidade é mais um sentido. Mais um sentido. Tá? E ela sempre esteve presente. É a nossa intuição, né? Assim? O 6º sentido, né? A gente não brinca com essas coisas. Não, eu estou com uma sensação, né? Eu acho que hoje vai ser um dia complicado, porque toda vez que eu sinto isso, acontece assim, não é assim que a gente... Então, ele está tratando aqui como uma mediunidade, um sentido, tá? E vejamos bem, né? Os sentidos é do corpo físico. Visão é do corpo físico, audição é do corpo físico. Ou, quando nós estamos desencarnados, o corpo todo escuta, vê. Não tem frente, não tem costa. Ah, gente? Para o espírito não tem essa diferença. Ele faz isso com uma percepção total. Tá? E aí o Hamed comenta para a gente. Mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. A gente começa a ter uma percepção mais apurada, além dos outros sentidos que a gente tem. E percebamos que a mediunidade está presente em todos. Está presente em todos. Ela é necessária para que a gente escute o nosso personal angel. Todo mundo tem personal angel? Anjo protetor? Pois é. Então, a mediunidade é necessária para que a gente escute as sugestões que ele nos envia. Eu acho que muitos aqui já perceberam isso. De vez em quando a gente passa perto de uma pessoa e dá aquela arrepiada, né? Sente uma coisa assim. O que é isso? Faz parte da mediunidade. Tem alguns ambientes que a gente entra, você olha assim, nossa, que lugar complicado, né? Para não falar outra palavrinha, né? Que lugar, assim, nossa, mas eu não estou me sentindo bem nesse lugar. É mediunidade. E aí, muitas das vezes, a gente ainda insiste de ficar nesse lugar, né? Nosso sentido já avisou, não é bom esse ambiente. Não é bom esse ambiente. E você resolve ficar. Pode ficar, mas em prece. Pode ficar, mas conectado com o divino. Porque muitas das vezes nós somos chamados a uma residência, a um local, a um bar, a um restaurante, a um shopping. Nós somos chamados a isso e lá nós vamos socorrer alguém com uma boa palavra, com uma boa audição, com a companhia. Porque se ela fosse sozinha, ela não saberia sair. Então, muitas das vezes, a gente acompanha aquela pessoa, aquele ambiente, e sai com ela para que ela não fique ali. E durante o tempo que a gente está naquele ambiente, nós necessitamos estar conectados com as boas coisas. Então, nós precisamos aprender a
entrar e sair dos ambientes sempre pensando no bem, sempre sentindo o bem, sempre agindo no bem. Porque nós somos os nossos diretores, amigos e amigas. Nós precisamos entender isso. Eu me curo. Eu sou meu médico, meu terapeuta, meu psicólogo, meu psiquiatra, o meu cardiologista. Eu sou meu médico. Porque na hora que eu vou ao supermercado fazer uma compra, ali começa a medicina preventiva. No supermercado. A minha geladeira, ela precisa ter elementos para a minha saúde, mas muitas das vezes está lotado de prazeres. É diferente de saúde, viu, gente? É diferente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o gosto de qualquer coisa fica 15 segundos na nossa boca. 15 segundos. Depois que passa, o organismo não quer saber a marca, não, viu? Não quer saber a procedência, não. O que ele quer fazer? Tirar energia para o corpo, para que o corpo fique são. E nós estamos caindo na pegadinha dos rótulos. Então, nós precisamos, como seres conscientes, fazer bom uso do que nos é ofertado. Né? Então, quando a gente começa a pensar que essa mediunidade ela existe presente, essa sensação ela existe presente, então nós precisamos usá-la. Porque nós não usamos o tato? Usamos o tato. Nós também precisamos usar esse outro sentido que se faz presente na nossa vida todos os momentos. E aí o Hamed continua dizendo: a mediunidade é uma das formas que possuímos para sentir a vida. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Porque a mediunidade traz para nós um degrau, um banquinho para você subir e ver um pouquinho de cima. Buscar compreender as coisas do alto. Ver a vida. Amigos e amigas, vou contar um segredo para vocês. Na Grécia, os filósofos, eles consideravam que a verdade era tudo aquilo que não tinha fim. Olha que interessante isso. Filosofia grega. Aquilo que tem fim não é verdadeiro, é ilusão. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui vai ter fim? Vai, não vai? É ilusão. Vocês estão vendo o computador? Vocês estão vendo a mesa, as paredes? Vai ter fim? É ilusão. Estão vendo esse meu corpo? Ele tem fim? É ilusão. O que é verdadeiro não tem fim. Então, o que nós devemos procurar? O finito ou o infinito? Os filósofos traziam isso lá na Grécia. Então, nós precisamos buscar para a nossa vida as coisas infinitas, as que não vão acabar. Porque essas coisas é que a gente pode ter o deleite, o prazer, a companhia sempre. Então, nós precisamos entender isso. Amigos e amigas, nós esquecemos da transitoriedade das vidas. Transitoriedade. Eu era menino, fui adolescente. Não é assim? Eu tive pai, tive mãe, não vou ter mais. Eu tive filho, tive filha, não vou ter mais. Eu tive casa, tive carro, não vou ter mais. Eu preciso começar a entender que essas coisas são finitas e elas não vão continuar.
Eu sei que é um raciocínio difícil, porque nós somos treinados para as ilusões. Nós somos treinados. Papai e mamãe, naquele nosso carinho conosco, o que eles desejam para a gente? Que seja um grande homem, uma grande mulher, né? Aí está lá imbuído, nesse grande. Tem uma casa, tem um carro, tem um curso superior, tudo finito, tudo ilusão. Tudo ilusão. E aí a gente olha para o Chico, né? A gente olha para um Gandhi, para uma Teresa, né? Para um Buda, né? O Buda não, porque ele era um príncipe, né? Mas a gente olha para esses seres que, quando se iluminam, a primeira coisa que eles fazem é se desmaterializarem. Eles entendem que aquelas posses são cadeados, prisão. Prisão. Ter um carro, gente, a gente está preso a ele. Você fica preocupado se estacionou, você fica preocupado se alguém arranhou, você fica preocupado com o preço da gasolina, você fica preocupado com isso, onde é que você vai estacionar? Ou seja, prisão. Se você tem uma casa, o alarme, a água, a luz, o teto, a parede está rachando, não é assim? Prisão. Então, esses grandes, eles entendem que, para que eu viva, eu preciso não estar preso. Nossa, baguncei a cabeça? Porque eu me sinto bagunçado com isso. Porque a gente tem hábitos de possuir. E me vem sempre, quando eu falo disso, me vem uma visão muito interessante, que quando eu era menino, eu lembro que tinha uns senhores que andavam com aquele molho de chave, né? Que era bonito, mostrava poder, né? Punha na cintura assim, né? Aquele tanto de chave. Aí eu olho para aquilo hoje e falo assim, nossa, mas como ele era preso? Como ele era preso? E aí eu lembro do nosso queridíssimo Chico. Contam, né, que chegava uma pessoa lá agradecidíssima a ele, falou, Chico, aqui eu vou deixar esse relógio aqui para você. O Chico, não precisa, não. Não, Chico, eu faço questão, é relógio de ouro. Não, meu irmão, não quero. Eu faço questão e deixava na mesa. Aí, daí a pouco, aparecia uma outra pessoa, né, psicografando, aquela coisa toda lá. Aí ele entregava a psicografia para a senhora, né, para o senhor, falou assim, olha, a senhora vai tomar esse remédio 9 horas da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde. Ele falou, Chico, vai ser difícil. Eu, por que, minha irmã, que vai ser difícil? Não é porque lá em casa não tem relógio. Oh, o irmão deixou esse aqui de ouro para você. Simples assim. Sabe assim? Esse processo de fluidez. Né? Porque o rio vai chegar no mar, gente. O rio vai chegar no mar. Ele sabe disso. Tem outro caso do Chico que eu adoro, que é de umas amigas lá em Uberaba, né? Gostavam muito dele, aí elas fizeram uma coxa linda para ele, né? Com carinho, para entregar no dia do aniversário do Chico. Aí viraram para ele e falaram, Chico, nós trouxemos um presente para você. Ele falou, oh, muito obrigado, tudo. Está aqui, mas tem uma condição, Chico. Condição? No presente? É. Você não pode dar para os outros, porque eles já sabiam da fama dele, né? Já sabia da fama dele. Aí o Chico virou e falou assim, ô, menino, então vamos fazer um favor, vocês vão fazer um grande favor. O quê, Chico? O que você quer? Guarda para mim. E se entregasse para ele, gente, fluidez, leveza. Leveza. Né? Quando o Chico desencarna, não tinha que preocupar com nada, porque tudo que ele possuía, ele entregou antes. Então ele foi assim, falou, não tem herança, não tem isso, não tem aquilo, deixa eu ir embora, virou as costas e saiu. Isso é vida. Nós ficamos preocupados. Quem é que vai ficar com isso? Quem é que vai ficar com aquilo? Deixa eu fazer um testamento, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Vocês conseguem entender que isso é cadeia? Isso é prisão? Você não é livre se você está preocupado com essas coisas. E por que a gente preocupa com essas coisas? Porque nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. E tudo que nós vemos pertence a Deus. Inclusive nós. E a gente não aceita isso. Por quê? Por causa do orgulho. Eu pertencer a alguém? Que coisa! Gente, mas é o Criador do universo. Não é qualquer um.
aquilo que cria e dá o sustento a todos. Fazer parte, pertencer a essa família é maravilhoso. Mas a gente tem essa restrição de perceber essa comunhão com Deus. E aí a gente esquece de outra coisa que é sensacional, é que sem Ele não teríamos chão, não teríamos ar, não nos teríamos. A gente esquece disso. Porque muitas vezes a gente se acha que a gente é autossuficiente. Tira Deus da história para você ver. O que sobra? O que você vai comer? Hã? A gente esquece disso, não esquece? Se tirar Deus da história, como que nós vamos fazer? Mas Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele deu a todos a liberdade de escolher. Olha, você não precisa me amar. Você não precisa gostar de mim. Mas caminhe, aprende. Porque na hora que a gente começa a aprender, a gente entende que não existe outra fonte que não seja Deus. Amigos e amigas, pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. Tá? Muita ciência. Os cientistas que estudam muito, chega uma hora que eles viram e falam assim, tem que ter uma inteligência por trás disso. Tem que ter um criador. Os oftalmologistas descobriram isso. Porque eles foram estudar o olho humano. E eles descobriram que não existe na face da Terra tecnologia capaz de criar um instrumento tão complexo quanto o olho. Cientistas. Pesquisaram. Olha, você pode procurar em qualquer lugar do planeta. Não existe inteligência capaz de criar um olho. Amigos e amigas, não existe fábrica de sangue. Existe? Por quê? O sentido, tá, gente? Então, nós precisamos ter essa percepção da presença indiscutível de Deus em nossa vida. Ele faz parte. Eu querendo ou não querendo, ele não se ofende com a minha falta de amor para com ele. Ele não se ofende. Aí ele é indiferente e fala assim, deixa ele estudar, deixa ele caminhar, ele é imortal. Então, daqui a 10 milhões de anos, ele vai me encontrar. Daqui 1 bilhão de anos, ele vai me encontrar. Olha como é que é interessante isso. E nós hoje, nesse 11 de março de 2022, nós podemos fazer essa guinada na nossa forma de viver. Nós fazemos. Por isso que é ofertado a nós a comunhão com Deus. Juntos é mais fácil. Vocês já viram como é que voam os pássaros, né? Aqueles bandos, para vencer, assim, o vento, juntos. E eles vão alternando, né? A turma que fica na frente para descansar, não é? Quem foi que ensinou esse bichinho? Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou a abelha a fazer um mel maravilhoso, saudável? Quem que ensinou? As formigas são grandes arquitetas. Se vocês pesquisarem lá, para vocês verem um formigueiro, nós vamos ficar abismados com a tecnologia que existe ali. Né? Então, vamos voltar aqui, senão a gente, batendo esse papo gostoso, a gente esquece da nossa lição. A mediunidade, faculdade comum a todos, é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos. Então, a mediunidade trabalha com os sentidos que nós temos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões
sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade, como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração. É ela que define nossa interação com o mundo físico espiritual. Outra parte aqui. Estou falando que nós vamos para o mundo espiritual, não é assim? Existe fora do mundo espiritual? Existe fora? Não existe fora. Nesse momento, nós estamos no mundo espiritual. Nós estamos agora no mundo espiritual. Só que numa condição mais densa. Porque esse que é a diferença. A densidade da matéria na qual nós estamos envolvidos. Então, aqui está lotado de espíritos, a gente não vê. Por quê? A densidade deles é menos densa do que nós conseguimos ver. Então, nós estamos na condição assim, mais grosseira, mais unida dos nossos elementos físicos. Tá? Então, é muito interessante a gente perceber que nós estamos no plano espiritual. Estamos. Então, quando eu desencarnar, eu vou vir aqui ver vocês, tá bom? Beleza? Combinado? Quem correr, ai, 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 ai. Tá bom? Não corra, é muito feio correr dos amigos, viu? Então, a gente precisa começar a entender essas coisas. Gente, o Delano estava falando, quando a gente desencarnar, a gente vai ver o papai, a mamãe, o titia, a titia, e ser maravilhoso os nossos corações. Você encontrou aquela pessoa que você ama. Ah, Thelma, eu vou encontrar imediatamente? Depende. Porque, imagina se ele fez uso de alguma coisa não boa. Ele não vai conseguir estar numa situação boa. Né? Isso aí também, né, é muita prepotência nossa, né? Porque eu estou achando que todos nós somos bonzinhos, né? Né? E eu confesso a vocês, eu não sou boa pessoa. Eu me esforço para ser boa pessoa. Todo dia eu me esforço. Tá? Eu tenho os meus deslizes diários, né? Mas é um processo consciencial. A gente fica preparando o estudo e a gente fica se buscando informação para quê? Para que a gente faça essas adaptações na nossa caminhada. Gente, isso é gostoso. Porque na hora que a gente percebe, a gente está sendo utilizado para o bem. E como é gostoso, né, gente? Fazer o bem. Como é bom, como é saudável. Como faz com que a gente tenha uma noite tranquila. E nós temos sido boas pessoas. Né? Vou fazer uma enquete aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia que nós somos boas pessoas. Quem matou uma pessoa nos últimos 6 meses, levanta a mão. Ninguém? Oh, tá vendo? Nos últimos 5 anos, alguém matou alguém aqui? Oh, que coisa boa, tá vendo? Tá vendo como é que nós somos? Estamos boas pessoas, mas nós matamos de raiva ontem alguém. Isso nós fizemos, né? Nós podemos não fazer fisicamente, mas ainda fazemos de outra forma. Então, esse é o processo. Então, antigamente, gente, a gente matava mesmo. A gente estrupava, a gente roubava fisicamente. Hoje, a gente já faz isso de uma outra forma. É o progresso acontecendo. Então, vamos fazer um combinado? Os próximos 5 anos, não vou matar ninguém de raiva mais, não? Os pais que os digam, né? Nossa Senhora, esse menino me mata de raiva. Os casais também têm isso, né? A esposa, o esposo, né? Mas a gente tem que ir melhorando isso a cada dia. Aí o Hamed continua dizendo: as reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos com o perceber ou com o captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como laurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto
do processo de desenvolvimento da natureza humana. O benfeitor está querendo dizer que a gente precisa estar atento às vozes que vêm à nossa mente, às sensações que nós temos. Amigos e amigas, durante o dia, os amigos desencarnados conversam conosco o dia inteiro, sugerem coisinhas para nós o tempo todo. Eu ando de moto. Então, muitas das vezes, eu vejo uma situação complicada. Aí vem a vozinha e fala assim, acelera que você passa rápido. Né? Acelera que você resolve isso lá. Larga esse povo para trás. Ah, você está a 80? Se tivesse a 100, você já tinha chegado. Consegue entender essas vozinhas? Ah, para que você vai arrumar a cama? Deixa desarrumado mesmo, de noite você vai ter que deitar de novo. Para que você vai arrumar isso? Para que você vai fazer aquilo? São vozes que a gente escuta o dia inteirinho. Você lembra daquela imagem, né, que a gente tem de desenho animado, né? De um lado o bonzinho, do outro lado o não bom? Gente, isso é constante. Por que isso é constante? Porque nós precisamos de auxílio no nosso dia a dia. Então, tem uma equipe, os bonzinhos, que estão sussurrando. E é interessante que o sussurro dos bonzinhos é leve, é tranquilo. Agora, o pessoal do lado de cá, eles fizeram um curso de marketing intensivo. Eles conseguem nos levar a desejar o não bom com muita facilidade. Fazer o errado é gostoso, não é? Papai falava isso para mim. Nunca vi gostar de fazer trem errado desse jeito. Pois é, a gente ainda se compraz nas coisas não boas. A gente sabe, né? Arruma a cama, meu filho. Seu quarto vai ficar arrumadinho, coloca as coisas no lugar. Quando você chegar, né? Faz isso, não é assim? A mamãe pede, o papai pede, todo aquele carinho para a gente ajudar eles, né? E a gente demora. Mas quando tem os filhos, né? A gente lembra, nossa, meu pai falava isso, minha mãe falava aquilo. Né? Agora eu entendo por quê. Por que não aprender quando nos é solicitado com todo carinho? Por que não aprender com todo carinho aquilo que nos é solicitado? Então, nós temos no nosso dia a dia essas sugestões constantes. E nós precisamos distinguir. Porque são 3 vozes. A minha. Tem o meu desejo. Tem o desejo dos nossos colegas do bem. E tem as vozes dos nossos colegas que não querem que a gente tenha sucesso. E é interessante, você sabe por que esses colegas que não são ainda do bem falam essas coisas para nós? Sabe por quê? Porque eles não querem que a gente avance. Porque senão eles vão ficar para trás. Eles querem companhia. E se a gente vai escutando essas vozes, nós vamos nos sintonizando com eles. E aí, eles ficam numa felicidade. Opa, mais uma para a Fusaca. Mais uma. Então, nós precisamos distinguir essas 3 vozes. O que é meu pensamento, o que é o pensamento da direita e o pensamento da esquerda. Para que eu, como um ser inteligente, faça a melhor escolha. Eu preciso escolher. E é interessante isso, gente, que Deus sabe que nós vamos errar. Você sabia disso? Ele sabe. Ele tem certeza que nós vamos errar. Ele sabe disso. Por quê? Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. O problema é quando a gente começa a repetir demais o mesmo erro. Erro novo vale, erro velho não vale, né? Porque senão você não é inteligente. Não é assim? Se você já chegou na sua casa, uma multa de trânsito, e você continua dirigindo do mesmo jeito, você é inteligente? Você não é inteligente. Ou então você gosta de pagar multa, né? Não é assim? Então, a gente precisa fazer essa percepção. Eu preciso escolher. Gente, e a vida está cheia de exemplos disso. Nós estamos vendo lá o problema que está acontecendo lá no leste europeu. Estão vendo?
aquilo ali é exemplo para a nossa casa. Porque procurem saber o motivo daquilo lá. E vejam se no nosso lar não tem os mesmos princípios de lá na minha casa. Na minha cabeça eu sei que tem. Na minha cabeça eu sei que tem. Mas eu preciso começar a fazer uma análise, porque eu vivo em uma guerra. Nós vivemos em uma guerra entre as questões da direita e as questões da esquerda. Mas nós precisamos, com a ajuda, fazermos as boas escolhas. Nós precisamos fazer essas boas escolhas. Por isso que nós somos denominados como seres inteligentes. E essa é a nossa semelhança com Deus. Você sabia disso? Essa é a nossa semelhança com Deus. Porque Deus é a inteligência suprema. Nós somos princípios inteligentes. Nós temos essa inteligência. Então, Deus cria as grandes coisas e nós pegamos esses elementos que Ele cria e transformamos em computador, em celular, em casa, em barco, em carro, não é assim? A gente usa isso, né? E aí, voltando ao nosso texto, ele fala: foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuíam o epíteto da dádiva dos deuses, ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Então, a mediunidade, ver espíritos encarnados, ter as sensações, escutar, cada vez mais está se tornando uma coisa comum. Ver todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir além das aparências das coisas e das palavras articuladas é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Além do mais, a facilidade de comunicação com as outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina, sem distinção, como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo aos seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso. E autêntica e sábia, autêntica, a sábia e assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para as suas criaturas. Por isso, a encontramos nos mais diferentes patamares evolutivos, a mediunidade, das classes sociais e intelectuais, mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos, embora com denominações diferentes. A mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde o mais remoto primitivismo. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, porque ela, por si só, se desenvolverá. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais são incoerentes. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Por que, então, a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Aprofundando nossas apreciações nesse estudo, encontramos no dia de Pentecostes uma das maiores afirmativas, de que são espontâneas
as manifestações mediúnicas, de que é natural seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos ao pousar as línguas de fogo, isto é, mentes iluminadas sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais, de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne, tornando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. Queria trazer para os amigos uma fala do Pedro de Camargo, que está nesse livro, O Mestre na Educação. Ele tem uma fala muito legal, que ele traz uma distinção entre instrução e educação. Os amigos conseguem fazer essa distinção? Instrução e educação? Tem diferença. Olha só o que ele fala. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução. Quando eu sou educado, eu tenho instrução. Mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto. A instrução, intelecto. A educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com ramos científicos, com certa soma de conhecimentos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Olha que coisa sensacional. A gente sempre achou que era a mesma coisa. Não é. Tem gente que é doutor, PhD em alguma coisa, mas trata a família de uma forma totalmente equivocada. Ele tem muita instrução, mas não tem educação. E a gente encontra pessoas que a gente rotula de educação, de educadas, mas, na verdade, elas estão maquiando a falta de educação. Porque é necessário que saibamos usar as informações que temos para nos tornarmos educados. Educados em como comer, em como beber, em como andar, em como falar. Essa educação é difícil. Porque muitas das vezes a gente atende às etiquetas dos locais onde nós estamos. Mas nós estamos ali falseando. Porque nós ainda não estamos educados quando estamos sozinhos. Não é diferente? E os filhos fazem isso muito, né? Nós, como filhos, fazemos isso muito. Nós aprendemos a nos comportar em determinados ambientes. Mas isso não é educação. Isso é uma forma de comportamento. Eu estou instruído porque alguém virou para mim e falou assim, olha, naquele lugar você pega a faca assim, você pega isso assim, você vai fazer isso é instrução. Mas na hora que eu vou me alimentar, eu me alimento educadamente? Eu escolho os alimentos que são bons para o meu corpo? Ou eu quero simplesmente comer? Há diferença entre instrução e educação. Será que o nosso querido Pedro de Camargo está nos chamando de deseducados? Simplesmente ainda instruídos? Interessante a gente pesquisar isso, porque no Livro dos Espíritos, lá tem na pergunta 919, pergunta-se como devemos alcançar a nossa melhora. E aí os benfeitores falam, não é fora, não é fora, é dentro. Conhece-te a ti mesmo. Um processo educacional, não de instrução. Eu preciso me conhecer. Gente, e tem hora que é preferível ir para o shopping do que olhar para dentro da gente.
Tem hora que a gente começa a entrar dentro de nós, descobrir os nossos pensamentos, e a gente fala assim, isso não vai dar boa coisa, deixa eu arrumar outra coisa para fazer. Porque nós precisamos ter a coragem de nos conhecer. Eu aviso para os amigos, como já fiz antes, eu não sou boa pessoa. Porque se eu fosse boa pessoa, eu não estava reencarnado, viu, gente? Eu não estava aqui. Eu estou aqui para me educar. Instrução eu tenho. Tenho em casa 500 livros. Instrução a dar com pau. Mas na hora que eu estou no trânsito, eu me comporto de acordo com isso? Eu sou educado no trânsito? Eu sou educado com a minha mamãe, com o meu papai, com meus irmãos, com meus filhos? Educado, não é etiqueta. Educação. E educação, pelo que o nosso amigo está falando aqui, é caráter, é sentimento. Então, quando alguém que me é muito caro, que gosta muito de mim, me faz uma solicitação, e aquela solicitação é uma solicitação autêntica, verdadeira, por que eu não vou atender? Essa é a parte da educação. Então, há uma necessidade constante de nós nos conhecer. Amigos e amigas, nós somos o nosso médico. Não esqueçam disso. Se eu tenho problema de rins, de fígado, do que seja, em algum momento eu ingeri algum alimento que corrompeu a funcionalidade do meu órgão. Então, eu preciso lembrar que eu vou ter uma próxima reencarnação. Não vou? Todos nós não teremos outra? Então, como é que eu quero chegar lá? A minha preocupação hoje é essa. A minha preocupação hoje é essa. Na minha próxima reencarnação, como que eu vou me comportar? Porque eu já decidi que problema de fígado, de rins, eu não quero ter. Tomo muita água, não é assim? Evito isso, evito aquilo. Já descobri, eu falei, opa, isso aqui, eu preciso ter exercício físico. Para quê? Porque eu não sei quantos anos eu vou ficar aqui. Então, quando chegar lá na frente, eu não quero ter dificuldade na mobilidade. Então, eu vou fazer uma atividade física. Então, eu já descobri que fazer o bem me faz bem. Então, estou procurando fazer o bem para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para a titia, para o vizinho. Então, eu começo agora a construir um futuro melhor. Gente, o futuro é amanhã, viu? O futuro é amanhã. Então, eu preciso começar a me integrar nesse tratamento de saúde mental e física que me é colocado hoje. Está tudo posto à nossa mesa, não é assim? Um grande banquete na nossa vida. Nós precisamos escolher o que é bom, justo e nobre. Isso é desafiador. Por quê? Pelos nossos hábitos passados. Que a gente vai precisar mudar os hábitos. Menos açúcar, menos sal, não é assim? Aí o paladar reclama, né? Nossa, esse trem sem gosto, né? Não é assim? Mas percebam a vida futura. A vida futura. Imagina, gente, que delícia. Na nossa próxima reencarnação, a gente não tem esses problemas. Pelo menos os físicos. Pelo menos os físicos. Por que a gente não começa a trabalhar isso? É essa a proposta. Essa proposta de Jesus. É essa a proposta da espiritualidade. Foi isso que nós combinamos antes de reencarnar. Vocês vão reencarnar, Theo. Você vai reencarnar, beleza. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente, você juntava um monte de pessoas e ia fazer coisa errada. Agora, você vai ter uma nova chance. Você vai juntar um tanto de gente e vai falar do Evangelho. Acho que eu estou melhorando, não estou? Não estou melhorando? Na outra sexta-feira, era dia disso, disso, disso. E o que eu estou fazendo agora com sexta-feira de 15 em 15 dias? Pelo menos de 15 em 15 dias. Eu estou tendo um trabalho. E aí, gente, a gente vai tomando gosto. A gente vai se habituando.
com novas palavras, com novos ambientes, com novas situações. E isso vai nos preenchendo o vazio que muitas das vezes toma conta do nosso interior. A gente precisa preencher o nosso dia a dia com Deus, as obras boas, porque isso é muito gostoso. A gente olha para um Chico, a gente olha para uma Madre Teresa, né? Irmã Dulce, a gente olha para esse pessoal e fala assim, nossa, mas que vida boa que esse povo teve. Gente, comia mal, dormia mal, mas espiritualmente venceram. É isso que a gente deseja, é isso que a gente busca. E para isso nós precisamos caminhar em direção. Alguma pergunta? Dúvidas? Protestos? Então vamos agradecer aqui o pessoal da internet também pelo carinho. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, esse encontro gostoso. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira, por esse momento. Nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, buscando essa comunhão saudável, esses momentos de acolhimento, de paz, que preenchem o nosso coração. Pai, obrigado. Jesus, agradecido. Espiritualidade amiga do cantinho de Jesus. Muito obrigado pelo auxílio que temos recebido. Que a paz esteja conosco, que a gente encontre os nossos lares, os nossos amores cada vez melhores. Um abraço a todos, ótima noite.